pessoal, saudades de vocês, né? Quanto tempo já de isolamento social. Hoje eu resolvi gravar uma aula para vocês, né? Já que nosso isolamento vai continuar por mais um tempo, de um tema que a gente já vem trabalhando, né? Então, é uma forma da gente revisar e aprofundar o conhecimento sobre a Revolução Industrial, tá certo? Então, vamos acompanhando. Ó, a Revolução Industrial, aqui tem uma imagem, né, de trabalhadores numa indústria logo no seu surgimento. Uma das primeiras máquinas a se desenvolverem na Inglaterra, principalmente, onde foi a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra. Foi a máquina a vapor, né? A água era aquecida pelo carvão, né, para produzir energia e revertir essa energia em força para mover as máquinas, né? Isso aconteceu na Inglaterra por volta do final do século XVII, né? A primeira máquina também foi criada lá, né, em 1760, né? E esse equipamento foi aprimorado por James Watt. A gente vai ver algumas máquinas desse período, né, dessa criação aí. Então, um fato importante. A Revolução Industrial surgiu na Inglaterra no final do século XVII. Aqui eu trouxe duas imagens de máquina a vapor. Então, vejam aí que há o carvão, ali o calor, né? E aí ferve a água, o vapor entra, né, no cilindro, vai para o pistão e aí vai mexer ali o movimento, a roda, né? E aí tem um gerador de energia ali embaixo. Aqui na figura ao lado, também é a mesma coisa, tá vendo? Inclusive tem um homem trabalhando, colocando carvão para manter o fogo aquecido, para que a roda de transmissão aí continue a se mexer, a se movimentar. Então, aqui são os dois primeiros modelos aí de máquinas a vapor, né? Para quem não tem noção, agora já entende como que o vapor faz isso, né? Ele vai mexer com o pistão, que vai mexer na roda, e assim vai gerar energia. A Revolução Industrial, gente, ela é marcada pelo desenvolvimento tecnológico, né? As máquinas que mudaram a nossa vida e a vida de toda a humanidade. E esse desenvolvimento tecnológico vai consolidar um sistema econômico chamado capitalismo, que é o que a gente usa até os dias de hoje, né? Capital, onde o dinheiro é a base das relações, né? Então, o capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada, né, dos meios de produção. Então, quem tem a propriedade privada dos meios de produção? Os donos das indústrias, das fábricas, né? Então, eles são proprietários privados dos meios de produção das fábricas. O intuito deles é obter lucro e acumular riqueza. E aí a gente vê uma charge aí do lado, satirizando essa situação, né? Um capitalista sentado e os trabalhadores trabalhando ali no seu babador, no seu avental, podemos dizer assim, como se ele fosse comer, já que a posse é dele, né? Então, o trabalhador vende sua força de trabalho para o grande capitalista que tem os meios de produção. E claro que existe uma exploração, porque quem só tem a força de trabalho para vender, ele precisa desse capitalista. Tudo bem isso? Mas, gente, por que foi a Inglaterra que começou a Revolução Industrial, né? Por que não em outro país? Houveram fatores. Primeiro, foi o primeiro país que a burguesia chegou ao poder, né? Então, foi um estabelecimento do poder da burguesia. Como? Lembra lá que a gente estudou sobre as revoluções inglesas? Uma delas foi a Revolução Gloriosa. Eu passei para vocês uns textos anteriores. A Revolução Gloriosa, ela criou uma constituição. E a monarquia, que era absolutista, se tornou uma monarquia constitucionalista, né? E parlamentarista, como ainda é hoje. Então, o rei passa a se submeter ao parlamento, onde há um primeiro-ministro e ministros que tomam as decisões lá. O rei pode vetar uma decisão do parlamento? Pode, mas geraria toda uma crise, né? Todo mundo conhece a Rainha Elizabeth, da Inglaterra. Hoje lá se vive uma monarquia constitucionalista parlamentarista. Existe o parlamento, tem o primeiro-ministro, inclusive o primeiro-ministro teve Covid também. Não sei se vocês estão acompanhando aí no jornal.
Olha lá, em 1651, Oliver Cromwell também estava nos textos. Ele obrigou que todo mundo que comprasse e vendesse mercadorias da Inglaterra precisaria de navios ingleses para transportar. Então, a embarcação seria inglesa. Olha que sacada dele. Eles mudaram as rotas de navegação e se tornaram a maior potência comercial do mundo, porque eles conseguiram acumular dinheiro. Né? Então, se você compra a mercadoria da Inglaterra, a Inglaterra é a única que está produzindo mercadoria industrializada. Só que eu não posso mandar meu navio, o frete, vamos pensar assim, um caminhão. Não posso pedir para um caminhoneiro ir lá buscar e pagar o frete para ele, não, eu tenho que pagar para a Inglaterra trazer. E isso fez o quê? Que a Inglaterra acumulasse dinheiro. Um outro fator, a Inglaterra tinha muita matéria-prima, carvão e ferro. O carvão e ferro era fundamental, o ferro para fazer as máquinas e o carvão para aquecer, né, as máquinas a vapor. Outra coisa que foi muito importante, a mão de obra escassa, excedente. Quer dizer o quê? Tinha a mão de obra sobrando na Inglaterra. Por quê? A Inglaterra tinha uma lei, chamava Lei dos Cercamentos, né? Vou até grifar aqui, ó, Lei dos Cercamentos. O que acontecia com essa Lei dos Cercamentos? Os camponeses trabalhavam em terras que eram demarcadas terras feudais. E essas terras foram transformadas em pasto para a criação de ovelhas e esses camponeses foram expulsos da sua terra. Então, os camponeses ficaram sem casa, eles não tinham o que fazer mais no campo. Imagina, você vai morar em que fazenda? Você perdeu sua fazenda, você perdeu como se sustentar, né? Então, o que eu faço? Eu saio do campo, né, da zona rural e passo a viver na cidade. Então, muitos camponeses da Inglaterra nesse período saíram do campo e foram viver na cidade. Como tinha muito trabalhador, o que acontece? Os patrões, até coloquei aqui, ó, tinham um poder de pressão sobre o salário dos trabalhadores. Ó, eu grifando, é horrível. Então, ele controlava o salário era muito baixo, eles eram explorados de todas as maneiras. A gente vai comentar mais pra frente, tá? Ó, a Revolução Industrial, gente, ela continua existindo até hoje. Aqui eu coloquei, só para vocês terem ideia, a primeira Revolução Industrial foi a máquina a vapor, né? A gente fala hoje 1.0. A Revolução Industrial 2.0 foi quando criou-se a eletricidade, né? Então, houve uma produção em alta escala. Se produzia o mesmo produto muito rápido, né? Então, em vez de eu fazer, sei lá, 5 calças jeans durante 16 horas, agora eu faço 100, 200. Então, a mudança de produção de mercadoria foi muito grande. A terceira fase da Revolução Industrial é o surgimento do computador, o 3.0, a automação, né? Robótica, internet, eletrônicos. E aí começa na década em 69 para 70, né? Alguns, talvez, avós, pais de vocês vivenciaram isso. E a que a gente está vivendo agora é a revolução da indústria da inteligência, né? Cibernética, internet das coisas, rede, inteligência artificial. Isso que a gente está vivendo hoje, então, é a quarta revolução industrial, tá? A gente hoje, nessa aula, é importante a gente trabalhar a primeira fase da Revolução Industrial, né? Então, cada período a gente vai retomando. Gente, que indústria que mais se desenvolveu nesse período? Foi o mercado têxtil, né? O objetivo era a produção de roupas, né? Então, as máquinas, elas teciam fios com uma grande velocidade, né, muito maior que do processo manual. E aqui do lado tem as duas máquinas de tear da época, né, que foram criadas, né? Então tem o Waterframe e o Spinning Jenny. Foram dois teares que eram usados no início da Revolução Industrial na Inglaterra para a produção de tecidos. A segunda fase, depois da produção de roupas, começou-se o quê? A produção de estrada de ferro, né? E o quê? O trem a vapor, né? No caso aqui tem uma estrada de ferro, a estrada de ferro Mauá, que foi a primeira locomotiva do Brasil, chamava Baronesa, como vocês estão podendo ver aí, ó. Então, esse desenvolvimento já chega no século XIX e por toda a Inglaterra vai ser construída estrada de ferro até fazendo o quê? Que diminua a distância entre as viagens, elas vão se tornar mais curtas, a mercadoria pode ser escoada mais rápido, né? Então, é uma maior capacidade de locomover
as mercadorias que a própria Inglaterra produzia. Isso é algo positivo aí. Aqui tem uma imagem, né, de trabalhadores da mina de carvão na Inglaterra, né? Foram muito usados, muita gente trabalhando nas minas de carvão. E o trabalho era desumano, né? E agora a gente vai falar sobre a questão do trabalho. Como que era esse trabalho na mina de carvão, nas estradas de ferro? Eles chegavam a trabalhar 16 horas diárias, salários extremamente baixos. Eles só tinham 30 minutos de almoço em 16 horas. O trabalho era perigoso, muitos acidentes. Eles chegavam a perder dedos, perdiam a mão. Os que eram afastados por problemas de saúde não tinham direito a receber nenhum tipo de ajuda, nem do governo, nem do patrão. O salário só era pago para quem trabalhava. Se você ficasse incapacitado, se eu perdesse as duas mãos trabalhando, eu não receberia nada. Nada. Então, assim, o trabalhador, ele era totalmente, eu vou até voltar aqui, ele era excluído da sociedade de certa maneira porque ele era muito explorado. Então, essa é a primeira fase da Revolução Industrial, a 1.0, da máquina a vapor, tá? Que a gente está trabalhando este ano. Aí, essas questões, esses exercícios, esses 6 exercícios vocês vão copiar no caderno de vocês, vão responder. Depois eu gostaria que vocês tirassem foto e enviassem para eu verificar que vocês fizeram de fato, inclusive para avaliar as atividades pelo Google Sala de Aula, tá? Então, vocês tirem fotos e mandem essas fotos lá do caderno de vocês com o nome completo e o ano também, tá certo? Aqui, olha, tem as referências. As referências são os livros e o site que eu utilizei para fazer esse vídeo, tá? Eu espero que vocês fiquem bem. Semana que vem tem mais. Gente, uma sugestão de vídeo, quem quiser ver sobre essa questão até, né, da produção, da geração de energia, tem um filme no Netflix, O Menino que Descobriu o Vento, né? Ele acaba usando uma engrenagem para fazer gerar um moinho, né? Vale a pena assistir. Gente, um abraço, fiquem com saúde e até mais.